Olá, minha gente, boa noite a todos. O programa Eu e Você está aí mais uma vez com a participação sempre especialíssima do nosso deputado Gerson Berger. E hoje, Gerson, não pense que nós vamos ficar sem historinha, não. Você vai ter que contar a sua famosa historinha que tem agradado a tanta gente e tem sido tão comentada. Mas os assuntos especiais de hoje serão essas pautas bombas que o Eduardo Cunha, presidente da Câmara, anuncia. Agora também essa mudança do Renan Calheiros, do presidente do Senado, em relação ao Planalto, acho que também merece ser contada. E falaremos sobre a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que infelizmente aprovou lá atrás, em 2014, uma emenda à lei orgânica do município, que altera as regras de indicação dos conselheiros do Tribunal de Contas. Nós vamos também falar um pouquinho da manifestação de amanhã, que nós entendemos ser da maior importância para o nosso país. Por isto, fomos às ruas ouvir o que a nossa população pensa sobre este momento histórico e o dia de amanhã. Pois é, minha gente, nós aqui no programa, com frequência, temos falado da importância da liberdade de imprensa. Ela é tão fundamental no fortalecimento da democracia e também quando há falhas nós nos sentimos no direito de criticar. Pois é, na semana retrasada eu li uma reportagem na revista Veja mostrando que o senador Romário teria uma conta não declarada na Suíça, no equivalente a 7,5 milhões de reais. Publicou extrato, enfim, procurou mostrar que o senador era mais um político com conta fora do Brasil, no que atingia, claro, de forma bastante negativa a imagem do ex-craque e agora tão bem votado senador. É claro que Romário não aceitou a calúnia, fez muito bem, correu atrás e exigiu que o tal banco, o BSI, atestasse que ele não era o titular da tal conta. O banco atestou, mostrando a inveracidade da reportagem da revista Veja, que agora resolve pedir desculpas ao Romário e aos leitores da revista. Olha, eu acho muito pouco. Não se fere a imagem de uma pessoa, especialmente de um político, quando hoje os políticos são tão mal avaliados pela opinião pública e depois simplesmente se pede desculpas. A revista tem obrigação de dizer como tal extrato da conta, com o nome de Romário, chegou às suas mãos. Quem o falsificou? Por que o fez? Quem está verdadeiramente por trás dessa imoral ação e qual seria o objetivo? Claro que nós, leitores e assinantes da revista, temos direito a essas explicações, independente do senador Romário vir a processar a revista ou não. Na minha opinião, no que ele fará muito bem, processar a revista sim. Gerson, você quer acrescentar alguma coisa? Tereza, estou com você, pois realmente considero um absurdo e uma irresponsabilidade da revista Veja, quando vivemos uma grave crise política. É preciso que a imprensa saiba separar o joio do trigo. É isso mesmo, Gerson. Acho que foi uma falha gravíssima da revista Veja, principalmente quando o nosso Brasil passa por uma grave crise econômica, mas eu diria que a crise mais grave não é a crise econômica, é a crise de moral, que constatamos todos os dias. Eu, por exemplo, na última quarta-feira, peguei um táxi em Ipanema e no trajeto, conversando com o motorista, perguntei
o que ele achava das manifestações que irão ocorrer amanhã em todo o nosso Brasil. Revoltado, me respondeu que era necessário tirar toda essa corja de corruptos que aí estava, e não apenas a presidente Dilma, mas também o Temer. Fazer novas eleições, até mesmo para o Congresso. Dizia ele, como é possível ter Renan Calheiros como presidente do Senado e Eduardo Cunha como presidente da Câmara Federal? Finalizando, declarou que há várias eleições ele não vota em ninguém, que anula tudo. Eu, sem me identificar, tentei argumentar que ainda existiam bons políticos e acabei tendo como resposta que ele torcia para que aparecesse um maluco e fuzilasse todos os corruptos que aí estavam. Imaginem a imagem que este homem tem dos políticos. Sem mais argumentos, procurei mudar de assunto, mas logo ele disparou dizendo que os vereadores na Câmara Municipal também faziam das suas, acrescentando, imagine, dona, mudar a lei para se auto-beneficiarem. Percebi o quanto estava equivocada quando achava que o povo estava pouco atento, Gerson, à ação dos políticos. Aquele taxista, um homem simples, mas informado, me fez lembrar então da votação de um projeto de lei com uma emenda que aconteceu no ano passado, em 2014, e que mudava as regras de indicação dos conselheiros para o Tribunal de Contas do município, ficando a Câmara com quase todas as indicações. Agora você imagina o desequilíbrio. Na ocasião, votei contra a aprovação do projeto, mostrando, inclusive, para meus colegas vereadores, que a matéria era inconstitucional, pois a Constituição Federal, nossa Carta Magna, previa que a Câmara Municipal somente poderia fazer 4 indicações para o tribunal. Esta semana, quando me pronunciei, reli esse meu voto de 2014, que por si só já explicaria a minha posição atual, que, claro, é mesma uma posição coerente e uma posição técnica também. Quero justificar o meu não a esta emenda. Por quê? Porque, na verdade, ela é completamente inconstitucional. O STF lá atrás já decidiu o número de vagas do Tribunal de Contas e a quem pertenciam essas vagas. Então, acho que votar favoravelmente a esse projeto é simplesmente apoiar um projeto que lá adiante qualquer cidadão, se quiser, poderá derrubar na Justiça. Ficou determinado pelo STF que seriam 4 conselheiros para a Câmara e 3 para o Executivo. E dessas 3 vagas do Executivo, 2 deveriam ir para um auditor e 1 para o Ministério Público. O Poder Executivo teria direito apenas a uma vaga de livre escolha. Assim, penso que esse argumento que estamos criando aqui, normas para escolher os conselheiros, realmente não convencem a ninguém. Pois é, minha gente, mas na época, os vereadores pouco se importaram com os meus argumentos. Aprovaram o projeto e trataram de logo indicar o 5º vereador. Somente não indicaram o 6º, a vereadora Rosa Fernandes, porque o Tribunal de Justiça considerou aquela emenda inconstitucional, como eu havia avaliado, e o ministro Luiz Alberto Barroso, membro do Supremo Tribunal Federal, concedeu uma liminar à Associação Nacional do Ministério Público de Contas e à Associação de Membros de Tribunais de Contas do Brasil, suspendendo o processo que indicava Rosa Fernandes para o Tribunal de Contas. Hoje, também fiz questão de expressar que minha posição nada tinha de pessoal. Quando o vereador Guaraná foi eleito aqui,
Eu disse a ele que não era, a minha posição não era contra a pessoa dele, mas sim por uma questão de coerência e por entender, digo mais uma vez, que a Constituição estava sendo rasgada. Então, senhor presidente, acho que nós todos nesta casa temos a obrigação de zelar pela imagem da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, sim. Olha, Gerson, eu acho que são posições, como a que acabei de relatar, que contribuem e desmoralizam os políticos em nosso país e colocam todos no mesmo saco. Se a Câmara Municipal, através de seus vereadores, tivesse seguido o meu voto, hoje não estaria passando por mais este desgaste. Você não acha? Tereza, bravos. É assim que eu gosto. Você é firme e tem todo o meu apoio. O Brasil está precisando de mais políticos como você. Você não tem papo na língua. Você fala o que é certo e o que é justo, não atingindo ninguém pessoalmente. É a causa e princípio que deve ser obedecida. A lei acima de tudo. Muito bem. Você deu um exemplo que é fantástico para todo mundo. Continue assim. É por isso que você é minha mulher. Eu te amo. Parabéns. Bravíssimo. É assim que devemos agir. Com firmeza e com coragem e com a verdade. O Gerson, você me emocionou. Suas palavras só me estimulam. É claro que a minha ação como política é uma ação, acima de tudo, de consciência, da manifestação dos meus valores e também dizer que eu fui sua aluna, ou melhor, continuo sendo sua aluna porque você é o meu eterno mestre. E um agradecimento especial pela declaração de amor. Essa eu não poderia deixar de aplaudir e manifestar aqui toda a emoção que eu estou sentindo neste momento. Mas, minha gente, amanhã é um grande dia. Amanhã, o nosso povo, em todas as capitais do Brasil, pelo menos assim que está anunciado, irá às ruas se manifestar contra toda essa sujeira que, infelizmente, nós estamos vivendo na política e, possivelmente, manifestar o desejo em dias melhores e naquilo que eles acham, ou melhor, que nós achamos, porque eu também vou participar, que é melhor para o nosso país, para os nossos filhos, para a nação brasileira. Nós fomos às ruas ouvir o que a nossa população pensa sobre as manifestações de amanhã. A gente deveria mesmo fazer esse protesto de domingo aí, que é para ver se a população tome atitude, que é para ver se melhora alguma coisa, porque do jeito que tá, não tá mole não. Se o povo realmente tem que mostrar de uma maneira muito mais incisiva do que apenas uma passeata, que realmente não está gostando, até porque ninguém está conseguindo suportar esses absurdos que estão acontecendo. Presidente, Dilma, ela que mais é que governe, que mude, entendeu? Porque tirar é sempre mais fácil. Não, vamos fazer acontecer alguma coisa diferente, não tirar, porque vai botar um, botar outro, é a mesma coisa. O que resolveria mesmo é o governo cortar na própria carne, cortar ministérios, cortar o salário deles, né, que é altíssimo na crise que a gente está vivendo, né? Tem que se procurar uma solução para acabar com essa corrupção, para daí sim procurar algum caminho de alguém que realmente esteja a fim de levantar esse país, sem corrupção. Olha, Gerson, nós vimos aí o nosso povo revoltado, mas com esperança ainda em dias melhores. E claro, não sabemos, nós também não sabemos o que virá. Não resta dúvida, como eu disse há pouco, que amanhã será um grande dia
e que possivelmente trará resultados e caminhos para o nosso país e que sejam o melhor. É isso que nós todos desejamos. Mas, Gerson, você que sempre conta uma historinha aqui no programa, eu hoje gostaria que você nos contasse uma história que mostrasse que a gente tem que acreditar sempre, que a gente tem que perseguir sempre um ideal. Você tem essa historinha? Tereza, eu vou contar uma história que contei há 30 anos atrás no programa da Edna Savagé. Ela considerou a história mais grandiosa de todas as minhas histórias. Acho que ela vai atender o teu desejo, porque essa história foi adaptada a um fato real que aconteceu. Vamos a ela. Um jovem estudioso, mas pobre, muito querido, na cidade, trabalhava e ajudava os pais doentes que passavam realmente muita dificuldade. Ajudado por seus colegas, por seus amigos, que se cotizaram, resolveu alugar uma loja pequenina e transformá-la em um bazar para que pudesse ganhar a vida. E à medida que ele pudesse, iria indenizar aqueles que adiantaram dinheiro para ele. Montou a lojinha, mas não tinha dinheiro para pagar o seguro da mesma. Estava muito satisfeito no domingo, porque no dia seguinte ia inaugurar a lojinha e ia poder ajudar os pais doentes. De madrugada, no domingo, recebeu um aviso que o prédio onde estava a lojinha estava pegando fogo. Imagine. Correu para lá. Qual não foi a sua infelicidade quando viu que a sua lojinha tinha ardido toda. Ele chorou sentado na calçada com a infelicidade, até que os bombeiros apagaram todo o incêndio. Era uma noite fria, ventava muito. Entrou na lojinha e viu que tudo estava reduzido a cinzas. Sentou-se no chão da mesma e clamou aos céus: Deus, a minha vida tem sido tão difícil, tenho lutado tanto, e nesta hora você me abandona. Por favor, Deus, me dá um sinal, uma instrução que vou fazer agora. Qual o meu caminho? Eu não vou conseguir indenizar os amigos que adiantaram dinheiro para mim com tanta boa vontade. De repente, ele viu uma aranha subindo por uma coluna até chegar ao ângulo da viga que havia no teto da loja. E aí viu a aranha tecer uma teia.
De repente, um vento forte destruiu a teia e a aranha caiu no chão. Ele então falou para ela: coitadinha, senhora aranha, você é igual a mim. Desceu e perdeu tudo. Mas a aranha não ouviu o que o homem disse. Subiu novamente pela mesma coluna e desceu. E novamente veio o vento e a jogou abaixo. E assim, 8 vezes subiu a aranha e 8 vezes foi derrubada. Então, esse jovem dirigiu-se aos céus e disse: Deus, eu agora entendi a mensagem que você me enviou. Eu sou um homem com inteligência, com mãos, com pernas, com energia, com juízo, com raciocínio. Estou me queixando dos infortúnios da vida. E a aranha 8 vezes foi derrubada e continua persistindo até conseguir vencer. Qual a moral da história? Nós temos sempre dificuldades, mas nunca se deve desistir. Temos que ter fé, temos que ter esperança, temos que lutar e persistir. Temos que continuar para poder vencer. Obrigado, Senhor, pelo exemplo que acaba de me dar. Teresa, essa história dou a você. Ela é minha, mas é tua. É um presente que te dou. É um exemplo de vida para o ser humano. Vocês devem usá-la com coragem. Um abraço a vocês. Ô Gerson, você me desculpa porque eu não imaginei que você contasse essa história. A sua emoção vem exatamente do fato dessa história ser uma história sua, a história da sua vida. Também eu tenho assim o privilégio de manifestar a minha emoção de poder ter vivido junto com você a emoção dessa história. Parabéns. Mas, minha gente, vamos sair deste momento de emoção, de alegria também, eu diria. E vamos passar para Brasília. E eu já começo, Gerson, perguntando a você como vê a guerra travada entre a Câmara Federal, diga-se o seu presidente, o Eduardo Cunha, e o Planalto, ou seja, a presidente Dilma Rousseff. Eduardo Cunha continua ameaçando e declara que nada poderá ser aprovado sem o voto dos deputados, o que é uma verdade. Claro que isto em resposta ao amor que agora, de uma hora para outra, se estabeleceu entre a presidente Dilma e o presidente do Senado, Renan Calheiros, que está propondo um pacote de medidas anticrise, a chamada Agenda Brasil, e muito afável declara que os parlamentares precisam ser vistos como facilitadores e não como sabotadores da nação. Claro que nós só podemos concordar com esta frase do Renan. Mas olha, vindo dele, nós sabemos que a sua história política não é bem essa. O mesmo nós também podemos dizer em relação ao Eduardo Cunha. É evidente que num momento de crise, como aquele que vive o Brasil hoje,
é totalmente absurdo colocar na pauta a emenda constitucional, agora já em segundo turno, que vincula proporcionalmente os salários dos funcionários da Advocacia Geral da União e dos procuradores estaduais e municipais aos vencimentos dos ministros do Supremo Tribunal Federal, ou seja, R$ 33.700. Esta é, sem dúvida, uma pauta bomba, disso eu não tenho nenhuma dúvida, como já disse, que trará sérias consequências, não à contrariedade de Cunha com Dilma, mas sim aos cofres públicos e, consequentemente, aos contribuintes que pagam a conta. Você não acha, Gerson? Claro que sim. Cunha deve estar muito incomodado com a mudança de comportamento de Renan Calheiros em relação à presidente Dilma, que em seus rasgados elogios a Renan chegou a dizer que as 28 propostas anticrise de Renan eram sim agenda positiva para o Brasil. Acho que conduzir a pauta da Câmara com ódio, como está fazendo Eduardo Cunha, é realmente trabalhar contra o Brasil. Nem 8, nem 80. Agora, Tereza, não tenho dúvidas que existe algo por trás de toda essa mudança de comportamento do presidente do Senado. Primeiro era contra a reeleição de Janot, agora já aceita numa boa. Qual será a troca? A única coisa que já se sabe, segundo a imprensa, é que na primeira leva de denúncias da Lava Jato feitas pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, Renan não deve ser incluído. Tereza, haveria muitos questionamentos a fazer, a começar pela pergunta: onde foi parar a advogada Beatriz Carta Preta, advogada de 9 dos delatores premiados, que resolveu ir morar em Miami porque se sentiu ameaçada? De repente, desapareceu depois que Cunha disse gatos e lagartos dela, até que ela seria convocada a depor na CPI da Petrobras e, de repente, ninguém mais fala nela. Onde foi parar? Qual foi a troca? Tudo muito estranho. Agora, todo o amor de Renan e Dilma na aprovação de medidas anticrise somente serão possíveis se os deputados aprovarem na Câmara. Resta saber qual é o poder de força e liderança que Cunha tem sobre eles. Quero saber, todos nós queremos saber, onde está o mistério. Ô Gerson, excelente essa sua avaliação e me chamou a atenção especialmente essa questão da Beatriz Gata Preta, que fez uma onda tremenda, deu entrevista para o Jornal Nacional, depois o Eduardo Cunha também fez a mesma onda, que ela ia ser chamada, que não sei o quê. E aí, como você colocou, onde anda esta mulher? Quem calou a sua boca? É uma boa pergunta.
Mas, minha gente, nós estamos chegando ao final do nosso programa e, mais uma vez, lembrando que amanhã é dia de manifestação. Amanhã é dia de todos irmos para as ruas e lutar e manifestar o nosso desejo, a nossa posição num Brasil melhor. Obrigada, Gerson, mais uma vez, pela sua participação e a você, amigo telespectador, claro, o nosso especial convite, o nosso especial agradecimento. Estaremos juntos no próximo sábado, às 11h30 da noite, aqui na CNT. Até lá!